Bom dia, graça e paz. Bem-vindo ao nosso devocional Gotas de Esperança. 50 episódios, 50 manhãs em que escolhemos parar, respirar e deixar a palavra falar mais alto do que o barulho do dia. Hoje, neste episódio especial, a mensagem é sobre algo que Paulo desejava de todo o coração para as pessoas que amava e que Deus deseja com a mesma intensidade para você. Nossa leitura bíblica está em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, e o texto diz assim: Por isso também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vamos compreender o que essa palavra revela ao nosso coração. Paulo escreveu essa carta de dentro de uma prisão, e mesmo assim, ou talvez justamente por isso, o que transbordava dele não era amargura, não era queixa, era oração. Era o desejo ardente de que outras pessoas longe dali fossem cheias, preenchidas, transbordantes do conhecimento da vontade de Deus. Há algo profundamente comovente nisso. Um homem acorrentado orando pela liberdade interior de outros. Quando Paulo pede que sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus, ele não está falando de um saber superficial. Não é saber sobre Deus, é conhecer a Deus de verdade. Da mesma forma que conhecemos alguém de verdade quando convivemos, quando ouvimos, quando nos abrimos. Paulo quer para nós esse segundo tipo, o encontro real, profundo, que muda por dentro. E o que ele pede que conheçamos é preciso, a vontade de Deus. Não a vontade que imaginamos que Deus tem, não a vontade que gostaríamos que Ele tivesse. A vontade dele, real, revelada, viva. Essa é uma das buscas mais honestas que um ser humano pode fazer. Senhor, o que Tu queres para a minha vida? Isso dialoga com o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, verso 2, ao dizer: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é descoberta seguindo a corrente do mundo. É revelada quando a nossa mente, o nosso coração vão sendo transformados por Ele. E essa transformação começa exatamente onde Paulo ora, no preenchimento com sabedoria e entendimento espiritual. Há uma diferença sutil mais importante entre sabedoria e entendimento espiritual. A sabedoria é a capacidade de ver a vida com os olhos de Deus, de discernir o que é verdadeiro e o que apenas parece ser. O entendimento espiritual é a habilidade de aplicar essa visão nas situações concretas do dia a dia. E Paulo pede os dois. Porque não basta enxergar bem se não soubermos agir bem. E não basta agir se não enxergamos com clareza. Pense em alguém que recebe um mapa detalhado de uma cidade desconhecida. O mapa dá a visão geral, a orientação, mas o entendimento espiritual é saber usar aquele mapa na rua específica em que você está, com o trânsito que existe naquele momento, com os desvios que surgiram pelo caminho. Deus oferece os dois. Paulo ora para que sejamos cheios dos dois. Essa oração de Paulo conversa com o que o próprio Jesus prometeu em João 16:13, ao dizer que o Espírito da verdade guiaria seus discípulos a toda a verdade.
O Espírito Santo é quem leva o conhecimento da vontade de Deus do campo das palavras para o campo da vida real, do texto sagrado para as decisões do dia a dia. Nas demandas reais da vida, quantas vezes nos sentimos vazios justamente onde precisávamos estar cheios? Vazios de paciência numa conversa difícil, vazios de discernimento numa decisão importante, vazios de paz numa situação que escapou do nosso controle. O convite de hoje é deixar que essa oração de Paulo seja também a nossa oração. Não apenas pedida uma vez, mas cultivada como hábito. Senhor, enche-me do conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Uma oração simples, profunda e que Deus se alegra em responder. Se você puder, por favor, feche os seus olhos, respire fundo e com fé, ore comigo agora. Querido Deus, hoje fazemos nossa oração como a oração de Paulo. Pedimos que nos enchais não de conquistas, não de reconhecimento, não de mais coisas, mas do pleno conhecimento da Tua vontade. Que a sabedoria que vem do alto guie nossos pensamentos e que o entendimento espiritual oriente nossos passos em cada situação concreta desse dia. Que possamos viver não segundo o que parece certo aos nossos olhos, mas segundo o que é bom, agradável e perfeito diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Ser cheio da vontade de Deus é a forma mais plena de estar vivo. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise dessa mensagem. E se desejar, deixe seu comentário, curta onde você estiver ouvindo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com um fim de semana maravilhoso. Graça e paz. Bom dia!